Então significa prosseguir e passar pelos obstáculos que vêm à sua frente. Aqui é o psicólogo Matheus Costa Souza, sejam muito bem-vindos aqui ao canal para mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu quero falar sobre problema. Eu havia pensado no início dessa semana em pesquisar disso e trazer para algum vídeo aqui no canal. E eu dei uma pesquisada no termo problema, no seu significado, pensando que a nossa vida ela é feita de problemas. Então, o que significa problema? E eu pesquisei na sua etimologia o termo problema, que significa literalmente assim, prosseguir e passar por um obstáculo, ir adiante passando os obstáculos, porque vem da palavra em latim problema, sobre o grego problema, que o seu prefixo pro é interpretado como ir adiante, e balen, que significa um verbo que significa lançar. Então, que é uma palavra também, na sua raiz indo-europeia. Eu acabei pesquisando, encontrei isso. Então, significa prosseguir e passar pelos obstáculos que vêm à sua frente. Não diz literalmente vem à sua frente, mas que aparecem para você obstáculos e você tem que passar por eles. Então, pensando na nossa vida, que é feita de problemas, e esses problemas surgem e são dos mais diversos, das mais diversas esferas, tanto pessoal, profissional, social, cultural, econômica, etc. Surgem como problema, e eu penso assim, a gente está indo para uma direção e aparece obstáculo. E isso se dá um problema, porque você precisa resolver passar aquele obstáculo ou não, e aí você fica estagnado. Então a gente está sempre em direção a algo, nós estamos sempre direcionados, tanto para frente como para trás. E aí quando eu falo para frente eu quero remeter ao futuro, e quando eu digo para trás eu quero remeter ao passado. Mas ambos os dois podem ter obstáculos, tanto para ir para trás, ou seja, pensar o seu passado, como também pensar o seu futuro. Podem ser problemas que aparecem para nós. Às vezes é problemático pensar no nosso passado. Pensar em termos sociais, toda a desigualdade que existe, que há na nossa sociedade ocidental, principalmente aqui no Brasil, em relação a termos econômicos, é absurda. E isso se dá pelo histórico que veio já essa desigualdade. Como que foi o passado? Então, é difícil pensar o passado. Então, se dá como obstáculo também quando a gente se direciona a ele. E o que a gente faz? A gente não vai para trás, a gente vai para frente, pensa o futuro. Então, a gente se direciona ao futuro. E os problemas se dão se a gente parar, e tiver direcionado a eles como problemas. Mas como eu disse, isso é em termos sociais, talvez culturais, mas se dão individuais, pessoais, subjetivos, etc. A gente está vivendo normalmente, tranquilamente, e de repente uma situação que era normal passa a não ser normal mesmo. Começa a se dar um obstáculo, um problema. Mas a gente precisa ver por esse lado o problema como parte da vida, Nós não vamos ficar nunca sem um problema, nós somos um problema. Pensar na nossa nadidade, como estudamos na fenomenologia hermenêutica, o das é que nós mesmos somos, nós não temos uma propriedade física que nos garantem. Não, nós somos, a cada vez o nosso ser está em jogo, na situação que nós estivermos. Então a gente tem que pensar os nossos modos de ser, porque os nossos modos de ser é o que nos constitui, mas não é o que nos determina, porque somos um ente sem determinação, de indeterminação. Então a gente pode escolher ser isso, ser aquilo, e tudo isso envolve um problema que é o nosso, de decisão. A gente não é uma coisa e pronto, acabou. Então as coisas mudam, as coisas vão acontecendo, como eu disse.
né, pode estar normal, tudo bem, e de repente começa a tornar-se um problema. E essa especificidade nossa, uma característica nossa, né, de a gente pensar quem nós estamos sendo, de onde viemos, as nossas origens, o nosso humor, o nosso bem-estar. E essas coisas aparecem como problema muitas das vezes. E o problema se dá quando a gente vê que a gente não consegue pensar aquilo, que a gente não consegue enfrentar aquilo, e quando um problema aparece a gente tem que resolvê-lo ou não resolvê-lo, mas ele vai ficar lá, esquecido. Então o problema também serve para isso, a gente vencer obstáculos por uma direção, né? A gente está direcionado para ir para algum lugar, a gente quer chegar a algo, e o problema se dá como uma barreira que nos impede de chegar a esse algo. Quando a gente chega lá, a gente tem um outro estado de consciência, tem uma mudança de vida, isso tanto em termos pessoais, que eu estou falando agora, mas também em termos sociais, quando a gente se une coletivamente, de forma comunitária, coletiva, social, a gente precisa enfrentar também problemas sociais, problemas que envolvem o coletivo, e a gente passa por um outro estado também de vivência entre os membros dessa comunidade, entre os membros dessa sociedade. Ou a gente esquece esses problemas, esses obstáculos e estagnamos. Pensar isso na nossa sociedade, talvez, quem sabe a gente possa se unir, e como a gente fez, está tentando fazer, principalmente nesse período de pandemia, e o mundo todo precisou-se de união, de colaboração dos outros para poder vencer esse fenômeno aí viral que aconteceu no nosso século. Então a gente precisou se unir, né? Precisou vencer esse obstáculo, e isso a gente precisou por quê? Porque a gente estava numa condição que a gente estava se perdendo, né? E o que perdemos, na verdade, pelo número de mortes. Nesses problemas sociais, nós precisamos se unir, nesses problemas coletivos. Espero que tenhamos refletido sobre problema. Qual que é o problema que você está enfrentando hoje, por exemplo? Envolvendo você, a sua vida pessoal, ou problemas envolvendo a esfera profissional sua, ou também a sua relação com os outros, o seu país, o seu estado, o seu bairro, a sua comunidade, a sua religião, não sei, mas qual o problema que você está enfrentando? E a gente vai resolvendo, tentando resolvê-los. É assim que nós vivemos. Pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você não for inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva, isso vai ajudar muito aqui o canal. E dá um like nesse vídeo. Mas é isso, gravo assim mesmo e vamos lá. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, tchau.